Brusque, Santa Catarina, dia 30 de novembro de 2022, em frente ao tiro de guerra 05005. Eu tô com um patriota aqui pra gente estar trocando uma ideia, conversando um pouco mais. Vou te pedir pra te apresentar pra galera que vai assistir tudo isso aí, teu nome, de onde tu vem, quanto tempo estás aqui no tiro de guerra, e aí a gente vai desenrolando. Meu nome é Emerson, sou natural de Iguaíba, no Rio Grande do Sul, ali do lado da capital. E estou acompanhando o tiro de guerra desde o primeiro dia de manifestação, que foi no feriado do dia 2 Dia ali. 2 ali, aham. Aí todo dia eu compareço aqui, venho aqui, dou uma olhada, ajudo um pouco que eu posso e intercalo entre o trabalho, assim. Cara, Mas que a massa. ideia é sempre estar podendo apoiar para a gente também não ficar sem ter um pedacinho da nossa história aí também com essa batalha que a gente está enfrentando aí. Claro, uma batalha nacional, né? É, Deixa eu te fazer uma pergunta antes de a gente ir aprofundando mais, né? Lá no começo, como é que foi lá no começo, quando tu sentiu que, pô, eu tenho que ir pra frente dos quartéis? Qual foi esse sentimento? O que aconteceu na tua vida que te trouxe pra cá, pra frente dos quartéis pra lutar pelo teu Brasil? então, é um sentimento de revolta, né? Com tudo que tem acontecido no nosso país ao longo do tempo. A gente viu a máquina pública sendo toda transformada em um sistema que serve só para sugar o dinheiro que é nosso, né? E graças a Deus, com a última gestão que a gente está tendo aí, e queremos que permaneça da mesma forma, né? O brasileiro acordou para o patriotismo, começou a buscar mais essa visão de honrar a bandeira, de querer manter essa linha de pensamento, que é evitar, né, que o comunismo tome conta e a gente possa caminhar para um futuro economicamente, moralmente muito melhor, para que nossos filhos também possam ter um caminho melhor, né? Perfeito, um futuro de agora, na verdade, né? Isso. E a gente já sabe que é pra amanhã que pode ou dar problema ou dar certo, né? Nós já temos essa noção hoje. Bom, tu aqui todos os dias, só pra galera ficar entendida. Após 30 dias aqui, hoje, o 30º dia aqui na frente, qual é o sentimento que a gente tem pelas pessoas que estão aqui? Como é que é essa dentro de ti? Esse, talvez, família, amizade? Como tu sente isso? A gente tem... União? Sim, a gente tem feito muitos amigos aqui, né? Tem pessoas aí que com certeza a gente vai levar pro resto da vida, vai poder encontrar na cidade aí e lembrar daquele tempo que a gente passou junto aqui. Tava no lado dos caras ali lutando pelo país. É, isso aí. E é um negócio que não tem preço, né? Só da gente poder contar isso talvez um dia pros nossos netos aí, já é algo que vai ser gratificante. Só de imaginar, né? Pô, eu tava lá na rua, eu fiz a diferença, né? O meu número contou pra essa revolução. Cara, a gente tava trocando uma ideia ontem, um pouco voltada à questão de inteligência emocional, e eu creio que a gente vai tomar uma direção e argumentar um pouco agora sobre a questão de não termos tantas pessoas aqui na rua, né? O que pode estar acontecendo dentro da visão que tu tens ali. Então, vamos ver o que tu tens pra me falar, que eu tô curioso. A visão que eu queria passar um pouco assim, até é importante que quem estiver assistindo, se tiver condições de depois compartilhar isso, porque é uma construção, né, que ao longo do tempo foi sendo desfeita, que é a questão familiar. O que eu prego muito, assim, que eu falo muito para as pessoas e converso, é a questão da paternidade. Certo? O que acontece? O pai, ele tem um papel fundamental na família. Então, quando a gente entende que a paternidade ela não foi sendo exercida da forma correta ao longo do tempo, a gente começa a entender o porquê que a nova geração está do jeito que está. Hoje os jovens... Uma dúvida, quando tu falas em paternidade, tu fala literalmente da figura pai, ou paternidade pode ser considerado, nesse teu conceito, é uma dúvida minha, pode ser considerado alguma outra figura da família tomando o papel de pai? Ou não, é apenas a figura pai mesmo, pai homem? A figura pai mesmo, ela tem um laço muito mais forte. O pai não é só aquele pai de sangue, ele também pode ser o pai que criou, o pai que cuidou, só que sempre fica vamos dizer assim, uma sequela emocional com a ausência do pai biológico. Então, o que eu estou querendo passar com essa visão? A ausência do pai, ela deturpa muito como o filho vai se comportar emocionalmente ao longo do tempo. Certo. Então, o que acontece? As pessoas hoje estão vivendo um conceito familiar totalmente deturpado. Talvez a gente chegue aqui e comece a falar sobre conceito familiar, muitas pessoas vão dizer, nossa, que antiquado, que retrógrado, que nem usam muito, né? Mas na verdade a gente está querendo fazer o quê? É mostrar que existe um conceito que tem que ser feito, que tem que ser vivido, para que não aconteça o que aconteceu ao longo do tempo. Certo. O que acontece?
quando o pai ele é ausente dentro de um lar, ele não tem aquela figura para demonstrar como os filhos devem se comportar. Quando um filho homem... Porque no caso, o filho... Eu posso até falar por mim, eu pego muitas referências sem eu querer no meu pai, né? Eu acho que isso também está relacionado. Assim, ó, tem algumas coisas que eu não gosto muito. Não é que enfim, algumas atitudes que eu penso, poxa, ele poderia fazer diferente. E do nada eu me pego tendo as mesmas atitudes, né? Eu acho que é nessa pegada aí. É, exatamente, porque o pai ele é o espelho. Certo. Então assim, ó, se o pai está ausente para o filho homem, por exemplo, o filho homem ele não vai saber como se comportar como homem. Ele não vai ter uma figura, vamos dizer assim, do macho alfa, vamos dizer, né? Ele não vai ter um comportamento de provisão, ele não vai ter um comportamento de proteção, um comportamento de amigo. Perfeito. Né? Por quê? Porque todas essas figuras, essas características, a gente recebe do pai. Quando o pai não está ali, tu não tem uma referência para tomar. Certo. Então, parte um pouco dessa linha. Se é, no caso, a mulher quando ela não tem o pai, que ele também passa para a mulher como ser respeitada, protegida, amada, suprida, cuidada, todas essas características, ela vai também buscar isso talvez em pessoas. E aí acaba acontecendo o quê? Ela aceita qualquer coisa na vida dela porque ela não teve uma referência de amor. Entendi. Qualquer coisa que a mulher vai receber, ela vai achar que é amor, mas na verdade não é, porque ela nem sabe o que ela está procurando. Isso é forte. É muito forte. Então o que acontece? A figura do pai, ela é muito importante. Hoje se fala muito em divórcio. O Brasil é um país que mais divorcia. Mas a gente vai chegar no ponto da questão da nação. Eu estou construindo aqui para a gente chegar lá. O Brasil é o lugar que mais se fala em divórcio. Só que aí o divórcio faz com que aconteça essa quebra desse laço. Certo. E aí nessa ausência faz com que o filho fique sem a referência do pai e a filha também fique sem a referência do pai. Acontece também casos às vezes de a mãe abandonar e deixar com o pai, mas é muito mais raro, né? Então a construção que a gente faz da família é saber que vai ter uma referência da onde receber, certo? Segundo ponto, o pai, beleza, e se o pai foi presente, estava ali, os pais não se separaram, mas o pai não soube administrar a questão pai e filho. É um outro problema também. Porque quando um pai ele não passa uma referência de amor para o seu filho, também vai ter uma falta. E aí a gente entra na questão dos problemas que a juventude hoje, a geração de hoje enfrenta. Muitos deixaram, que nem eu falei no primeiro ponto, a ausência de pai, e outros tiveram um pai, mas não tiveram um amor de pai. Certo. Né? Muitos pais acham que educar é bater, né? Não vou dizer aqui que não se pode dar uma palmada, porque às vezes quando é levado faz por maldade, ou maldade não, porque criança é difícil ter maldade, mas quando faz algo por ser realmente sapeca, às né, vezes, um tapinha não faz mal. Faz mal. Mas o problema é que a maioria dos pais acha que qualquer erro do filho é passível de punição através da palmada, e não é. Se a gente for para a Bíblia fala sobre levar o filho na vara, né? Que muitos entendem que é uma correção através de bater, mas não, vara no sentido correto ele quer dizer autoridade. Certo. Então se você não adquire autoridade para indicar o caminho do seu filho, você vai achar que bater é a melhor forma. É aquela grande pergunta, né? Como tu queres ser visto? Queres ser respeitado ou temido? Exatamente. São duas... muda completamente, né? Por exemplo, eu tenho respeito pelos meus pais. Eu não tenho um medo ou um temor por eles. Porque eles implantaram isso dentro de mim, esse respeito, né? Através de atitudes, através do comportamento deles, de exemplo pra mim, entendeu? Então eu tenho essa visão deles. Exatamente. E aí vamos continuar ali então na questão do segundo ponto. O filho aí, beleza, não teve o pai ou teve o pai presente, mas não foi um pai amoroso, um pai amigo, um pai que ensinava. O que acontece? Todo excesso, ele é decorrente de uma falta. Certo. Então hoje a juventude, tem lugares que a gente passa na frente assim, às vezes de madrugada, e tem muito jovem bebendo, fumando, né? Hoje em dia a gente vive um caos na questão das drogas, a gente vive um tempo que é... Assim, o que mais se tem hoje é jovem depressivo, com ansiedade. Então, muitos desses fatores aí é decorrente de uma falta. E aí se gera um excesso na vida pessoal. Ou eu não consigo me manter no primeiro emprego ali, entrou, já não conseguiu, não se adequou. Nunca nada é suficiente, no caso. Exatamente. Nunca nada é bom. E aí acaba ocasionando um excesso. A gente começa
a tentar se socializar, né? Quem está vivendo essa falta, mas aí gera um excesso. Ou é ansiedade, ou é depressão, ou é o uso de bebida, ou é o uso de drogas, ou é, às vezes, um ciúme. Tem várias coisas que podem acontecer. E isso a inteligência emocional ensina. Aí o que é preciso, né? Para essa geração que a gente vê que muita coisa está acontecendo, a juventude que está presa a essa ideologia esquerdista que ensina sobre a questão do aborto, a questão da liberação das drogas, entre outras. Já não é nem só esquerdista, a gente consegue ver que isso já na verdade é uma ideologia comunista mesmo, né? Uma ideologia que é para destruir, não traz nada para agregar. Sim. Eles falam que é uma visão progressista, mas onde há progresso numa visão onde vai destruir a sociedade? É o ponto, foco. Exatamente. Então a gente começa a ver que a juventude está deturpada por quê? Porque faltou alguém lá que ensinou. Certo. Faltou alguém que conduziu a sua família a caminhar para um caminho onde a verdade, né, a justiça, a moral é válida. Desculpa te interromper, mas isso é até uma dúvida minha, né? Por exemplo, assim, na tua visão, por exemplo, nós conhecemos muitas pessoas que têm família formada, têm pais em casa e tudo mais, mas muitas vezes é um assunto muito delicado esse. Algumas pessoas, pelo fato de elas irem às universidades, e isso já é um fato, a gente já sabe que universidades e colégios existe uma mentalidade muito forte comunista, e aí a gente pode discursar aqui a tarde inteira, mas na tua visão, qual seria a postura correta de um pai ao ver um filho tendo implantado na cabeça dele, enfim, nessas universidades, nessas escolas, essa mentalidade? Porque, por exemplo, assim, eu vou te dar no meu exemplo, né? Eu cresci ali com os meus pais e tudo mais, e se eu chegasse em casa com alguma ideologia esquerdista, alguma coisa que implantaram em mim, eu tenho certeza que a correção seria bem dura. Não iriam me bater, mas a correção seria bem dura, não iriam permitir. Mas nós vemos na maioria das vezes que não existe essa correção. E na tua visão, eu não sei se eu consigo formular minha pergunta direito, mas na tua visão, como seria a postura correta ao ver um filho que tu ama, tu cria, tu cuida, se perdendo por conta de uma universidade, de um colégio mal estruturado? Qual a postura correta para se tomar nessa situação? Eu vejo da seguinte maneira. A Bíblia fala que os pais, no caso, né, em outras palavras, a Bíblia fala: ensina o caminho que a criança deve andar, e quando ela crescer ela não se desviará. Então isso parte sempre do pai e da mãe. Certo. Se vai para a universidade e começa a ter uma conduta, aprender coisas lá e chega em casa com uma visão diferente, é porque talvez não foi bem conceituado dentro do pensamento a visão correta. Certo. Né? A gente vê aí muitas famílias que preferem deixar o filho com um smartphone olhando um desenho do que dar uma atenção, um tempo de qualidade com o filho. Porque é mais prático. É mais prático. Na verdade, vamos dizer assim, não que seja uma culpa, mas a responsabilidade de conduzir o emocional, a moral de uma criança cabe aos pais. Não existe uma forma assim de dizer, mas se for para lá e aprender, se for para lá e aprender, eu creio que é porque não foi bem cuidado, bem instruído no caminho certo desde pequeno. Entendi. Que a criança pequena, ela requer muita atenção. A criança, ela está aprendendo, ela é uma esponja, ela começa, depois tem a fase dos porquês, e aí muitas vezes o pai quer se eximir da responsabilidade de cuidar, de realmente ter um tempo de qualidade e de atenção. A gente entende que a gente vive num mundo hoje de correria, tudo é fast food, é para ontem, então a gente sabe que é corrido, mas o tempo de qualidade com os filhos é muito importante. Quando eu tenho a oportunidade de estar com meu filho, né, eu consigo muito bem assim largar o celular e focar nele. A gente brinca de quebra-cabeça, brinca de qualquer coisa. E eu gosto de falar também muito de propósito, né? Talvez alguém vai escutar e passou por uma situação, mas eu tive meu pai ausente, eu tive a minha mãe ausente, eu não consegui entender muito bem como lidar com certas situações, que nem eu falei, toda falta gera um excesso na pessoa. O pai, ele é importante para mostrar tanto para o homem quanto para a mulher, como filho, como se conduzir, como ser amada, respeitada, o filho ser um provedor, tudo isso. O propósito que acontece, eu creio muito em Deus. Eu sou cristão e não tenho vergonha de falar isso. Somos dois. Né?
Então, assim, todo propósito ele está associado à maior dor. Certo. Então, se as pessoas passaram por algum trauma, alguma situação que tiveram ausência, né, de pai e de mãe, todo propósito ele está ligado à sua maior dor. Às Quando vezes fala propósito, só para eu entender, é o propósito de Deus na tua vida, né? Ou de não? Deus e de vida, Certo. como um todo. Porque Deus ele nos colocou aqui para a gente seguir um caminho. Só que um dos maiores princípios de Deus, mediante o propósito que ele coloca para a gente, é o de servir. Se eu entender que eu vim para cá, para essa terra, para servir as pessoas, eu vou entender que através de talvez alguma dor que eu vivi, aquilo ali serviu para me capacitar, me fortalecer para que eu possa ajudar pessoas. Me preparou aquele ditado: marés calmas não fazem bons marinheiros. Exatamente. Né? Então, eu creio que tá tentando passar pegar a nossa maior dor e transformar isso em uma arma para nos impulsionar, para nos. Exatamente. O que a gente pode ver, por exemplo, nessa pegada é grandes testemunhos, grandes pessoas que passaram, às vezes por questões até, enfim, né, de pais, mães, mas, cara, estupros, e aí a gente pode descer vários traumas, mas elas pegaram isso e não deixaram os problemas ficarem no lado delas ou acima delas, eles subiram em cima do problema, botaram para baixo e hoje usam os seus testemunhos para se fortalecer e fortalecer outras pessoas, né? Então eu acho que, né, no que a gente está tentando passar aqui não é o que acontece contigo, mas o que tu faz com o que acontece contigo, é uma escolha, né? Uhum. Exatamente. E assim, o propósito ele é algo que tem que ser uma busca de todo ser humano. Se a gente vive uma vida comum, né, nasce, cresce, casa, multiplica e depois morre. Entendi. É algo muito simples. Uhum. Tem uma frase de um coach que eu sigo ele, que ele fala assim: a vida é muito curta para ser... me fugiu agora. A vida é muito curta para ser pequena. Interessante. Entende? Interessante. Porque a gente viver uma vida normal é uma forma de viver de uma forma pequena. A nossa vida tem que ser grandiosa. A gente tem que buscar algo que vá nos deixar assim felizes, né, de ter contribuído para a sociedade, contribuído para ajudar pessoas. Vou pegar esse gancho e trazer agora para cá, porque nós estamos vivendo hoje. Esse gancho é maravilhoso, o se desafiar. Né? No começo de tudo isso eu não fazia, nem imaginava da onde eu e todos que estão aqui tirar. Pô, tá aqui, ó, o cara aqui do nosso lado tá trabalhando aqui dentro, tá para manter as coisas dele, né? Então eu não fazia ideia, cara, que eu daria conta de tocar a empresa, tocar os negócios, manter os meus funcionários com pagamento em dia, manter a minha casa em ordem com a minha família e tudo mais, e ainda tá aqui full time dando conta de tudo. Eu não imaginava isso. É um propósito que aconteceu justamente para depois daqui eu poder e todo mundo poder ver que a gente é até clichê a frase, mas muito mais capaz de muito mais coisa que a gente imagina, né? Basta se propor, basta se desafiar. Cara, foi mínima coisa, difícil para mim foi tipo primeira semana aqui, porque eu ficava sozinho, mas depois as coisas foram acontecendo, aí vem Deus no meio de tudo isso após a primeira semana, e aí, estamos aí 30 dias. Não dá para dizer 30 dias aqui, né? E a mensagem, eu quero te falar isso porque eu ouço bastante de algumas pessoas de, cara, eu não posso ir porque eu tenho que trabalhar. Então, né, mantém aquela coisa de vida pequena, de, ok, a gente também trabalha, né? Eu também estou trabalhando e todo mundo está se virando. Mas o que tu está fazendo então para tornar mais grandiosa a tua vida, o teu propósito? Qual o desafio que tu está se propondo? Tá tendo um desafio nacional agora, né? Então é legal, eu gosto desse tipo de pensamento, que hoje nós vivemos aqui na frente dos quartéis, literalmente, um momento de conexão céu, terra e transformação espiritual e até pessoal, psicocognitiva, tudo, tá acontecendo de tudo aqui numa forma tão intensa que, cara, quem não tá aqui não tá perdendo só uma mudança no Brasil, mas tá perdendo uma mudança, eu creio que interna, né? Interna, incrível. Ninguém, a gente pode ser, eu tô aqui com o microfone, vai sair daqui igual, eles vão falar isso, cara, eu vou sair daqui literalmente outra pessoa. A gente vai ver muitas pessoas que se proporam a estar aqui, que daqui vão se tornar, não vou nem falar, mas vão se tornar grandes pessoas, porque se descobriram, né? Entenderam qual o seu propósito verdadeiro como homem, mulher, filho, filha e assim por diante. Acho bem interessante essa linha de pensamento, por isso que eu argumentei contigo. Sim. É top. Até eu estava conversando hoje com o pessoal ali, quando eu estava auxiliando na barraca ali dos alimentos, né? Muita gente encontrou nisso aqui um propósito, certo? Né? Muita gente no pós-pandemia ali estava vivendo em casa com um pouco de depressão, um pouco de ansiedade,
e encontrou nesse motivo, que é pelo um todo, não é só por si mesmo, mas pelo um todo, muito pelo coletividade, né? Sim, eu vejo que se a pessoa vem aqui pensando só nela, só no futuro dela, ela não aguenta. Ela não, na verdade, às vezes nem vem, né? Porque quem pensa só em si não tá aqui. Tá aqui quem pensa nos outros. E é engraçado isso, ela não aguenta, sabe por quê? Porque ela vem dependendo de algo externo para se satisfazer. Certo. E tem uma frase desse coach que eu te mencionei também, ele fala assim, ninguém precisa de nada externo para ativar aquilo que está dentro da gente. Cara, isso é forte, meu. É forte, porque muitas vezes acontece aquilo que a gente estava falando do que a juventude vive hoje. Todo excesso é decorrente de uma falta. Certo. Por que as pessoas, essa juventude está buscando na bebida, na droga, ou está com depressão aí, e busca às vezes até remédios fortes para poder controlar a ansiedade e depressão, e essas substâncias, né, para poder talvez se satisfazer em um pequeno momento ali. Suprir essa necessidade. Suprir a necessidade. Elas estão buscando algo externo para tentar ativar algo que está dentro delas. Só que elas não conseguem. Enquanto a pessoa não entende que a felicidade dela está dentro dela e o amor próprio, o amor de Deus está dentro, ela vai viver buscando algo que está fora para tentar se preencher. Interessante, isso é totalmente verdade. E é nesse ponto que eu queria chegar. A nação hoje, ela está como está, de uma juventude gigantesca, vivendo com pensamentos e nós estamos errados. Falando, já pode, fica aqui na mente que tu vai continuar, mas só pra gente deixar bem claro, nós não estamos falando só da esquerda, nós estamos falando também da juventude de direita, né? Só pra gente deixar isso bem, com certeza, acertado no vídeo. Até porque essa situação aí que eu tava falando do excesso e falta, acontece com qualquer pessoa, né? Mas eu digo assim, por falta de instrução dos pais, não teve às vezes um pai que falou assim, não, isso é errado, isso é certo, não, vai por aqui, vai por ali, ou não deu amor, momento de atenção, tempo de qualidade, né? Porque existe também a questão, toda pessoa ela tem 5 linguagens do amor, certo, né? Então se o pai não identifica também a linguagem de amor do filho, o filho não vai corresponder nem aceitar o que sentir, né? E aí eles crescem, vão aprender na rua aquilo que não aprenderam dentro de casa. E muitas vezes não encontram também, não acreditam nem em Deus, porque não viram na figura de um pai a presença e a representatividade de Deus. Interessante. Essa é bem forte mesmo. Né? Pra gente já encaminhar pra finalização, pra galera que tá assistindo, né? A gente não tá falando agora pras pessoas que estão nas manifestações, a gente tá falando com a galera que tá ali assistindo, né? Inclusive nós amamos vocês, isso aqui é um papo pra gente interagir com vocês e entender um pouco melhor aí. Uma mensagem que a gente pode deixar pra essa galera que tá assistindo, que ainda não sentiu dentro de si a vontade de lutar por si próprio e pelos outros, pelo seu país. Na tua visão, qual a mensagem que seria bacana a gente passar para eles? Acreditar e ter fé. Eu vejo que em muitos momentos as pessoas assumem alguma briga, mas por não ter essa fé, acreditar que realmente pode acontecer, elas acabam esmorecendo, acabam desanimando. Mas quando a gente começa a acreditar e saber que existe um Deus que está cuidando da gente, que está pronto para entrar em ação no momento que ele achar certo, porque o tempo não é nosso, o tempo é dele, né? Existe a diferença do tempo de Deus e do tempo nosso. O nosso tempo é o Cronos. O tempo. Eu li esses dias aquele, ele é palestrante, não, ele é pregador da palavra. Thiago Brunet, não, é um gurizão novo também. Enfim, ele falou sobre os dois tempos, o tempo daqui da Terra e o tempo de Deus, e foi exatamente esse que eu li. O nosso tempo é o Cronos, o que a gente está vivendo é o Cronos. O de Deus é o Kairos. Esse mesmo. O de tempo de Deus já aconteceu. Só que a gente tem que aprender a agradecer a Deus, mesmo que ainda não aconteceu. No nosso tempo Cronos aqui. Exatamente. Então eu venho para cá não com a expectativa, vamos fazer acontecer. Não, já aconteceu. Eu creio que já aconteceu. No Kairos já foi. Já foi. Eu creio que Deus só está esperando o tempo dele para nos mostrar que a gente batalhou aqui, se esforçou, mostrou a nossa cara, que é o que a gente veio para fazer. O que prova para mim que já deu certo são os 30 dias aqui. É impossível ficar 30 dias aqui na fé, sentindo que as coisas já aconteceram e não darem nada.
É impossível, incabível, não existe essa possibilidade, e nós já trabalhamos com ela como sendo hipotética, ou seja, a possibilidade de nós não vencermos é uma hipótese, algo que não existe. Nós sempre falamos assim, quando nós vamos se referir a caso não dê certo. Não, é caso hipoteticamente, porque não existe essa possibilidade, né? Pela fé que se instaurou aqui dentro, pela busca que a gente fez, né? Então eu acho que realmente se encaixa essa mensagem aí pra galera que tá assistindo. Legal. É isso aí. Então, galera, aí nosso papo quer mudar, não mais agora só o teu país, quer mudar o teu interior, quer se descobrir, vem pra cá, conversa com a gente, vai pra frente dos quartéis, que eu tenho certeza que da cidade que tu tiver, do estado que tu tiver, vão ter pessoas assim como nós que estamos aqui fazendo o que tem que ser feito, pra conversar contigo, pra te dar um pouquinho desse gostinho a mais de fé, de esperança e de confiança, que já deu certo. Só falta agora dias, apenas dias. E a visão de Deus como pai também. Porque às vezes a gente entende Deus como um cara bravo que quer nos corrigir. Não, mas na verdade ele é um pai amado. Brother, na verdade. Quando tu aprende a conversar com ele, rapidão, galera, mais um pouquinho. Quando tu aprende a conversar com Deus, não como ele sendo um senhor altíssimo longe de ti, quando tu traz ele aqui pro teu ladinho, e eu até brinco às vezes com ele, eu falo, pô Deus, eu queria poder pegar e te dar uma esmagada, te dar um beijo na cara, porque eu te amo. É diferente esse contato com ele, é incrível como a gente muda a concepção sobre Deus com amor, com carinho, assim, não, né, que tu vai transformar ele num cara pra, sei lá, e fumar um cigarro contigo, não, não, jamais, mas é um carinho que eu não consigo explicar direito, mas é outra coisa. É entender que aquela pessoa que não teve um pai aqui... É muito mais difícil. Que, não, tipo assim, não teve um pai aqui presente, ou não teve um pai amoroso, as pessoas saberem que existe um pai, que é perfeito, e nunca vai deixar faltar nada. Sim. Bacana, meu irmão. Então tá, obrigado. Tá galera, vocês escutaram ali, depois a gente bota aqui embaixo na descrição o link do canal dele e tudo mais. Vamos lá, vamos assistir, até eu vou estar lá. E é isso aí, pessoal. Brasil, tamo junto.